Vai fazer. Ah, certo. Então, hoje, 13 de setembro de 2023, estamos abrindo os nossos trabalhos desta noite com a prece habitual de abertura dos nossos trabalhos. Peço a permissão do nosso venerando Mestre Shevne para, em seu nome, fazer essa prece. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça, eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós. E temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebidista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, também no plano material, estão abertos os nossos trabalhos desta noite. Bem, agora passamos à parte da palestra. Hoje teremos a leitura da mensagem número 35,
de 25 de abril de 1948, e a análise estará a cargo do nosso irmão Jucenã Dias. Então, por favor, Jucenã, a palavra lhe é concedida. Boa noite. Que bom revê-los. Mensagem de hoje, mensagem número 35, de 25 de abril de 1948. A ignorância nutre a imperfeição conservadora de todos os defeitos e a vaidade, classificada como a maior perseguidora de suas vítimas, é a causadora de todos os sofrimentos. Se continuarmos alimentando a origem da dor, depois de percebermos que só o conhecimento é capaz de combatê-la, então o nosso sofrimento passou a ser voluntário. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, disse Jesus. Apesar desta sentença parecer contraditória, o raciocínio claro deixa patente que a aflição é sinal de merecimento, pois ela indica que as atenções do alto se voltaram para escolher e despertar as ovelhas transviadas, no interesse de chamá-las ao porvir, mostrar-lhes antes a realidade para que se animem e sigam para ele. Está provado que o sofrimento não é eterno e que ao ser humano compete bani-lo de si através de uma batalha permanente em oposição a todos os outros defeitos. Se não, se não esquecermos de elevar o nosso pensamento a Deus nas horas de angústia, nunca maldiremos a dor que nos eleva. E ele, que vive sempre atento para amparar aqueles que escolheu e chamou, distribuirá, por intermédio dos seus mensageiros, a luz renovadora para com ela enxergarmos e corrigirmos as nossas imperfeições, causadoras de todo desespero. E ao chegarmos à realidade, encontraremos a formação, porque ela é que nos faz descobrir os lindos horizontes, paisagens de beleza para o extraordinário, e extraordinária, que só a verdade pode oferecer, considerando a perfeição e o poder da vontade do onisciente, que através de suas leis estabelece o imperativo de nossa evolução. Conquistaremos o desprendimento das coisas materiais e grosseiras para, com ele, agirmos na prática do bem e das obras a fim de acumularmos tesouros na sublime conta da caridade, para deles dispormos em qualquer existência, e quando a compreensão nos fizer desprezar toda a pretensão vaidosa e prejudicial. Ao conhecermos as suas leis e nos certificarmos que elas são imutáveis, que substituiremos os pedidos pelo esforço, para uma transformação íntima e capaz de produzir benefícios através da transformação dentro das mesmas leis, sem alterá-las. Tudo que emana do Criador é perfeito. E esta perfeição nunca será atingida. Ela só poderá ser criticada pela ignorância na sua insensatez,
cuja opinião nem a própria ignorância satisfaz, porque nada explica e nem consegue dissertar todo sobre nenhum assunto com argumento satisfatório. A sabedoria é forte e sensata, e, como tal, não procura exibir-se jamais, pois, onde ela existe, vivem também as virtudes que substituíram toda a vaidade, e para nos empolgarmos, convém, para não nos empolgarmos, convém não confundirmos com ela os nossos conhecimentos especializados. Antes de conquistarmos esta luz, procuremos nos conformar com a nossa existência, porque ela representa o preço que oferecemos em troca do nosso aperfeiçoamento. Se a nossa prova é rude, ela demonstra que já não somos tão fracos. Pois todo fardo é proporcional à capacidade de conduzi-lo, né? É difícil para mim. Tudo emana, ou melhor, a capacidade, né, dentro das mesmas leis, sem alterá-la. Tudo que emana do Criador é perfeito e está perfeito. Nunca poderá ser atingida. Ou melhor, desculpe. Procurar exibir-se jamais. E para nos empolgarmos, convém não confundir com ela os nossos conhecimentos especializados. Antes de conquistarmos esta luz, procuremos nos conformar com a nossa existência, porque ela representa o preço que oferecemos em troca de nosso aperfeiçoamento. Se a nossa prova é rude, ela demonstra que já não somos tão fracos, pois todo fardo é proporcional à força que deverá conduzir. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Está conseguindo voltar ao início? Eu não estou conseguindo voltar. Agora. Pronto. Ok. Vamos lá. Nesse primeiro parágrafo, nosso irmão Pedra Roxa nos chama a atenção sobre que a ignorância e a imperfeição são os principais motivos dos nossos sofrimentos. Se nós conseguirmos eliminar as nossas imperfeições e nos esclarecermos a ponto de deixarmos de ser ignorantes em relação ao conhecimento das leis, logo nós teremos a capacidade de eliminar 99% das nossas dores e sofrimentos, se não chegar aos 100%. Acontece que precisamos adquirir sabedoria. E aí, sabedoria, nossos irmãos chamam a atenção, nós não devemos confundir com a questão do conhecimento adquirido. E muitas vezes nós temos títulos e mais títulos e achamos que já conhecemos muita coisa e por isso somos já detentores de uma sabedoria. Não, nós somos detentores de conhecimento. Sabedoria é quando nós transformamos esse conhecimento na capacidade de entendimento das leis e praticamos os nossos atos mediante a harmonia com essas leis. Aí sim, nós estamos utilizando o conhecimento de forma que nos ajude a evitar confronto da lei. Então, na mensagem seguinte, o mestre fala na frase seguinte, que bem-aventurado são os aflitos porque serão consolados, conforme afirmou Jesus,
Ele coloca o quê? Quando nós estamos em gozo de prazeres, nós muitas vezes nos desviamos da conduta adequada perante as leis. E nós não tomamos consciência, muitas das vezes, do quanto estamos nos afastando da forma correta de nos comportarmos perante a lei. A dor, então, nesse momento, nos desperta a necessidade de mudança. Por isso, a bem-aventurança quando há aflição, porque a aflição é que vai despertar o ser humano que ele está indo de contramão às leis naturais e se comprometendo com o universo quando deveria ele estar atuando, gozando de benefício da lei ao seu favor. Então, aí parece ser incoerente, mas vamos entender justamente isso. Quando a gente se afasta tanto do equilíbrio, a gente vai estar em desequilíbrio, então vamos ter dor e sofrimento. Com a dor e sofrimento, nós paramos para fazer a reflexão e, quando refletimos do que é que estamos passando, o porquê que estamos passando, nós vamos entender que estamos sofrendo os efeitos das causas cometidas. Ou estamos sendo solicitados pela lei do equilíbrio para que nós venhamos a corrigir os desequilíbrios que nós provocamos. E aí, esse despertamento faz com que a gente receba um amparo e as orientações cabíveis para que a gente consiga corrigir a trajetória e, assim, portanto, voltar ao equilíbrio. Então, a dor nos serve como alerta do quanto estamos nos afastando do fiel da balança. Ok? Compreendendo que o nosso irmão coloca para a gente que nós devemos buscar esse crescimento não porque alguém disse você precisa evoluir, mas pelo entendimento de quando nós entendemos bem do funcionamento da lei, aí nós vamos entender que a lei de causa e efeito, a lei de progresso, a lei do equilíbrio, a lei de atração e repulsão, e quando nós, de alguma forma, causamos o desequilíbrio de uma dessas leis, nós somos chamados a corrigir o nosso comportamento para voltarmos a entender, a estar dentro da lei. Quando nós entendemos o funcionamento da lei, aí é que vem a frase que o nosso mestre colocou. Se a gente entende como funcionam as leis e que os nossos sofrimentos são consequências das nossas escolhas e atos, ora, se continuarmos a sofrer, nós estamos fazendo isso de forma voluntária, porque já conhecemos as leis e sabemos que, se mudarmos o nosso comportamento, logo nós não teremos mais sofrimento. Ou seja, se eu faço uma ação boa, a reação vai ser boa, o efeito vai ser bom. Mas se eu faço uma ação ruim, o efeito vai ser ruim. Então, se eu sei disso, da lei de causa e efeito, e como funciona, para que toda causa existe um efeito, eu entendendo isso, eu continuando fazendo causa, cujos efeitos me causam dor, isso é forma voluntária de sofrimento. Porque no entendimento, eu devo despertar para entender que eu praticando boas ações, bons atos, terei, consequentemente, efeitos bons. Se eu sei disso e sou consciente dessa lei, ora, por que eu continuo praticando atos que podem trazer efeitos negativos, danosos para o meu crescimento? É aí onde o mestre coloca, o mestre Pedra Roxa, que nós passamos a sofrer voluntariamente.
porque não usamos o entendimento ao nosso favor. O nosso crescimento evolutivo na mensagem é um processo natural, ok? Compreendendo que eu não preciso estar rogando a Deus que perdoe-me os pecados, que me ajude a corrigir, quando eu sei que sou eu que faço a minha desdita ou a minha bem-estar mediante as escolhas e os atos que pratico. Logo, esse crescimento evolutivo vai se dar com a compreensão e a transformação do conhecimento em sabedoria. Então, tudo que emana no Criador é perfeito. Ok? Então, essa perfeição, ele afirma que algumas pessoas do entendimento acham que a gente nunca vai alcançar. E, é claro, com a ignorância que ainda nós temos, nós passamos a querer que as leis estejam agindo conforme a nossa interpretação e, como é uma forma que nós ignoramos como funciona o conjunto todo, é claro que nós vamos ter uma visão imperfeita do funcionamento das leis. E, por isso, nossa ignorância vai fazer com que a gente critique até a divindade nas suas manifestações das leis perfeitas. Por quê? Na ignorância que temos, desconhecendo como funciona o mecanismo das leis, nós vamos criticar. Ora, vamos passar por determinadas situações em que são resultado de escolhas que nós tivemos. E aí nosso irmão Pedro Rocha coloca que quando nós praticamos atos bons, nós angariamos tesouros que são, digamos assim, armazenados para quando for necessário ou nós pudermos precisarmos em uma reencarnação, que pode ser essa ou outra, esses tesouros estão disponíveis para o nosso benefício. Não porque Deus está nos dando, mas sim porque nós assim trabalhamos e criamos a condição para recebermos esse benefício. Então, nós é que construímos a nossa desdita ou a nossa aventura. A sabedoria que nós adquirimos vai ser justamente a partir da análise das dores e sofrimentos que nós passamos, e aí vamos compreender que determinados comportamentos mudados, nós vamos ter benefícios. Não porque Deus é bonzinho, não porque a lei quer nos agradar, mas é porque se você anda por um caminho, vai chegar a um determinado lugar. Ok? Se você continuar andando por esse mesmo caminho, vai continuar chegando ao mesmo lugar. Se você muda de caminho, a possibilidade de você chegar em outro lugar é muito maior. Ou seja, se eu mudo o meu comportamento, as consequências ou os efeitos dessas mudanças vai ser diferente de se eu permanecer com o mesmo comportamento. Então, a mudança está em mim, na forma como eu compreendo e como eu faço as escolhas a partir da compreensão das leis, certo? E aí vem a questão do ditado popular, que Deus dá o frio conforme o cobertor, e toda é uma questão simplesmente de lei de equilíbrio. Não se pode dar um fardo mais pesado ou incompatível com a força de quem vai carregar, porque senão não vai haver o movimento necessário. Porque não tendo força suficiente, não vai carregar, não vai fazer o movimento, não vai fazer a ação, logo não vai gozar do benefício.
Então, a lei de equilíbrio vai fazer o quê? Vai dar a carga emocional, a carga de dor compatível com a capacidade que suporta o ser humano. Quando a dor é maior, isso significa que você está mais forte, tem mais capacidade de suportar uma prova maior. Logo, maior será o benefício se você suportar da forma correta. Mas se você se aborrece, se você se impacienta e ainda maldiz, digamos assim, ao funcionamento da lei, lógico que vai ser mais penoso, mais difícil de você concluir a sua prova, de você concluir a sua mudança necessária para o seu crescimento e seu despertamento. Nessa mensagem de hoje, o Pedra Roxa deixa bem claro para a gente. Nada a gente vai conseguir, e aí vem, nós não vamos conseguir nada se nós não mudarmos a forma de agirmos perante a lei. Aquela questão. Você ficar imaginando que é um ser iluminado, que você tem luz, não vai fazer de você um ser iluminado. Você só vai ser iluminado se você meditar, se você fazer as devidas mudanças de postura ética, moral e espiritual, para que você mude o seu padrão vibratório e assim você ascenda na percepção de um outro patamar de luminosidade e frequência vibracional que você vai adquirir. Aí você sim vai se tornar um ser iluminado. Iluminado por quem? Pela sua própria consciência e pela inteligência desenvolvida pelo conhecimento adquirido nas experiências vividas e aceitas. Então, a iluminação não vem de fora, a iluminação está dentro, à medida em que você vai buscando a sua capacidade de entendimento, de análise, de interpretação, consequentemente, de prática das leis naturais. O homem constrói o seu destino a partir de quê? Da compreensão que ele tem de como funciona o universo e como ele se relaciona com esse universo. Nosso irmão Pedra Roxa nos chama a atenção bem no último parágrafo, né? E antes de nós conquistarmos essa luz, devemos procurar nos conformar, ou seja, nesse momento em que eu estou sentindo dor e sofrimento, eu não devo me revoltar, eu devo me conformar entendendo o porquê eu estou passando por isso. Porque essa dor e esse sofrimento representa o preço que nós temos em troca do nosso aperfeiçoamento. Nós escolhemos as nossas provas. O universo, a lei, diz assim: você desequilibrou, você precisa se equilibrar. Você pode se equilibrar de várias formas. Como é que você quer se equilibrar? Aí a gente escolhe, não, eu quero me equilibrar passando pelas mesmas dores e sofrimento que eu causei em outro para poder despurgar da minha consciência essa culpa. Porque aí eu vou entender como é a dor do outro, como foi para o outro sofrer aquilo que eu provoquei. E aí a gente escolhe e passa por isso na nossa encarnação. E aí tem gente que ainda diz assim, mas eu não escolhi eu não escolhi nascer nesse Brasil, nessa Bahia, nessa família. Não, você escolheu sim. Além de escolher o país, a família, você ainda escolheu as provas. Nós escolhemos, porque como seres espirituais e criamos compromissos no plano material, nós devemos, no plano material, voltar ao plano material para desfazer as formas que nós criamos e que nos aprisionam no padrão vibratório material. E quando nós nos libertamos
das formas que criamos, e que o material já não é tão influenciador das nossas decisões, nós nos libertamos. Logo, nós passamos a ser seres espirituais com consciência universal, sabedores que estamos vivendo uma experiência em um corpo material e que logo, logo voltaremos a ser, a nos tornarmos melhor, voltarmos a ser o que somos, almas, seres espirituais disponíveis para as vivências necessárias para o nosso crescimento. Sendo assim, nós é que construímos o nosso destino. Enquanto não podemos fazer isso de forma consciente, somos ainda impulsionados pela lei de necessidade, que nós criamos a necessidade de passarmos por determinadas situações para dissolvermos as formas que criamos com as escolhas e ações que praticamos em outras e nesta encarnação. Porque muita gente pensa assim, hoje eu estou sofrendo porque na encarnação passada eu aprontei. Às vezes eu estou sofrendo o resultado de uma ação ainda dessa encarnação que eu fiz. Se eu maltratei alguém, se eu desrespeitei alguém, o efeito desse desrespeito vai exigir a lei de equilíbrio que eu respeite e regule essa energia para que em mim não haja mais esse nível de comportamento em relação aos outros seres que junto comigo estão vivenciando essa experiência carnal no processo evolutivo de toda a humanidade, a qual nós pertencemos. Desenvolvermos o nosso nível evolutivo tal, já não mais comportar as provas necessárias que a gente para que a gente mostre que somos merecedores de um mundo melhor, aí sim nós sairemos desse padrão vibratório que nos une nesta humanidade, nesse planeta, e somos libertos para escolher um outro planeta, uma outra humanidade, um outro nível de vibração para convivermos. Ocorre que, na nossa trajetória, nós criamos laços de afinidades com vários seres desse planeta. E quando nós adquirimos, como muitos mestres adquirem a capacidade de não mais necessitar reencarnar e podem ir para qualquer outro globo, às vezes permanecem, pedem para permanecer, para auxiliar aqueles entes afins que estão retardados na jornada. E aí, esses amigos espirituais voltam para nos ajudar. Nós, compreendendo que ajudamos muita gente a não evoluir, nós também pedimos à divina providência a oportunidade de voltar para resgatar esses irmãos e ajudá-los a encontrar essa nova consciência de que, quer dizer, nova para a gente, né? Mas para o universo, a gente entende que tem gente que já passou por esse processo, tem almas que já passaram esse processo, estão muito mais evoluídas, e tem almas que ainda estão lá atrás, que vão chegar e passar por onde nós estamos passando. Por isso, tudo que existe já existiu ou existirá. Por quê? Já existiu para alguém essa fase de dor e sofrimento e hoje já não tem mais. E existirá para quem ainda não passou por esse processo, ainda estão criando as formas que mais adiante vai exigir a necessidade de ser desfeitas. E vão ser desfeitas por onde? Pela dor e sofrimento, que são causadas justamente pela ignorância e pela vaidade.
Pela ignorância, quando nós desconhecemos como funcionam as leis, nós cometemos erros. Pela vaidade, quando nós queremos que as leis se conformem aos nossos desejos. E aí nós cometemos novamente erro. E agora, duplamente, digamos assim, mais dolorosa, porque quando a gente toma consciência que poderia ter evitado essas dores e sofrimento, e que nós apenas precisávamos ter uma mudança de atitude. E às vezes a gente diz assim, e se eu soubesse que ia doer tanto, eu não teria nem me importado com isso, eu tinha deixado para lá, eu não tinha entrado na briga. Mas às vezes a gente termina assim, por vaidade, por ignorância, a gente diz assim, não, mas eu sou bruto mesmo, tá? Aquele ditado que é dito aqui para a gente, eu nasci torto, não tem jeito, vou morrer torto. Não é bem assim. Porque no universo, tudo começa de forma grosseira e vai evoluindo até chegar em um patamar de perfeição. Então, quem nasceu torto, tem jeito sim, se endireita, tá? Tem jeito sim. E isso pode ser feito pelo amor, ou seja, pelo despertamento do conhecimento e o desejo de mudar e corrigir-se, ou pela dor, que é o caso da questão da dor e o sofrimento, da bem-aventurança, aqueles que são aflitos, que serão consolados. Ou seja, chega em um nível tal que somente a dor vai fazer com que ele desperte que deve mudar. E aí, nesse despertamento de dizer eu me arrependi, eu quero mudar, aí vem o consolo. Qual é o consolo? É o consolo de dizer, pronto, você consegue, você vai ter como corrigir, você vai ter como pagar os seus pecados, né? Não vai precisar que passe a eternidade sofrendo, né? Você já pode, a partir de agora, já corrigindo os erros cometidos e, lógico, já antecipando o paraíso aqui na Terra, porque céu e inferno é uma questão só de circunstância espiritual, mental, aonde você se entrega a promover dor e sofrimento, ali está o inferno. Quando você está disposto a contribuir para que haja bem, harmonia, paz, ali você está construindo o seu céu. Certo? Gratidão aos nossos irmãos presidentes do Trio Sagrado, da Ordem Maçônica. Gratidão a todos que contribuíram para que na noite de hoje nós tivéssemos esses momentos de reflexões. Paz e bênção para todos. Gratidão a você, Juscelino. É uma mensagem belíssima e espero que o pessoal aproveite o espaço depois para aprofundar. Vamos, então, fazer o encerramento dessa parte do trabalho para liberar a espiritualidade, que tem os seus afazeres, né? Enquanto nós continuaremos depois com o nosso trabalho habitual. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, dizendo-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada essa parte da reunião virtual da loja exotérica sebedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco,
agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria espiritual desta loja, a nossos guias e protetores, a assistência que nos concederam e que continuarão nos concedendo até o final definitivo dos nossos trabalhos. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus o permitir.